Sempre acreditei no poder do conhecimento e da informação e como eles podem mudar a vida das pessoas. E tratando-se do universo empreendedor, para mim, uma das melhores formas de apoiar e impulsionar negócios é aprendendo com quem tem muito a ensinar. Como sou uma grande apaixonada por ouvir boas histórias, fiquei imaginando quantas valiosas narrativas não devem existir neste mundão para serem compartilhadas. E é por isso que surge o Capital Econômico em Foco, um jeito dinâmico de comunicar as principais histórias, movimentações e transformações que acontecem no mundo dos negócios. Com informações de alto valor agregado, semanalmente, eu, Kelly Couto, trago de forma leve e descontraída convidados especiais para compartilhar, conectar e inspirar através de seus erros e acertos, fracassos e sucessos. Estou sempre em busca de ideias e inovações para ajudar a você a escrever um novo capítulo na sua jornada empreendedora. Venha comigo, porque o programa Capital Econômico em Foco só está começando. Olá, mais uma vez aqui juntinhos para o programa Capital Econômico em Foco e é muito bom ter a sua companhia. Hoje nós vamos falar de um assunto que está movimentando o mercado, principalmente na última semana, a transição para a moeda digital, o DREX. Para isso eu convidei Bruno Samora, especialista em mercado financeiro, que traz muitos esclarecimentos importantes para você que tem dúvidas se isso vai impactar diretamente no seu negócio ou na sua vida pessoal como consumidor. Então, por exemplo, o que muda? Quais são os desafios futuros? É seguro? Não é seguro? Então é isso, nós temos muito conteúdo bacana e o Bruno está aqui para tirar todas essas dúvidas. Fica aqui comigo que o programa Capital Econômico em Foco só está começando. Bruno, muito obrigada pela sua participação aqui comigo no Capital Econômico em Foco. Bruno, especialista em mercado financeiro, vai falar um pouquinho sobre os impactos, sobre as mudanças dessa nova moeda digital, o que muda também para o empreendedor, se muda, né? Então, para começar, fala um pouquinho quem é o Bruno e conta aí um pouco dessa trajetória para a gente. Legal, Kelly, obrigado. Assim, super prazer estar aqui, poder conversar um pouco com vocês. Poder falar um pouco de inovações no mercado financeiro, que é um tema que eu adoro. Estou já há bastante tempo envolvido com esse tipo de iniciativa. Bom, eu sou o Bruno Samora, eu trabalho aqui na Matera, sou diretor de produtos, tenho uma carreira longa na companhia. E nesse período ajudei a criar muitos bancos, a colocar soluções de tecnologia para que esses bancos operem, para fintechs, acompanhando boa parte aí da revolução recente que a gente teve nesse segmento, né? Com o surgimento de todos os bancos digitais, carteiras digitais. Mais recentemente, eu participei de forma muito ativa com o Pix, lançando uma solução que hoje tem um sucesso aí super grande no mercado. E agora, mais recentemente, acompanhando muito de perto e trabalhando aí também com o Real Digital, né, ou DREX, que foi recentemente aí batizado, que também vai trazer muita novidade para a gente. Então tem muita coisa legal para conversar sobre esse tema. Maravilha, eu sou um pouco suspeita em falar sobre qualquer assunto que envolve o mercado financeiro, porque é minha paixão. Então, para começar, Bruno, o que é o DREX? O que ele significa hoje para a população brasileira? O DREX, ele é uma iniciativa daquilo que a gente chama de uma moeda digital de Banco Central, que o Banco Central ele trouxe por duas razões, né? Acho que a primeira razão que vale falar com todas as criptos, a gente já tem um mercado do que a gente chama de DeFi, né, que são finanças descentralizadas, e que a gente tem uma série de operações acontecendo, e hoje isso acontece com uma moeda não soberana, acontece ali com uma cripto, eventualmente uma stablecoin, né, que é uma criptomoeda lastreada em algum valor real, uma moeda de fato, só que o Banco Central não tem controle sobre isso. Então, a primeira motivação você poder possibilitar esse tipo de inovação que já vem acontecendo de alguma forma no mercado, mas com o uso de uma moeda que o Banco Central ele tenha algum tipo de controle, ele possa fazer política monetária e, ao mesmo tempo, também promover uma série de inovações que essa tecnologia permite. Então, o DREX ela é essa moeda do Banco Central. Acho que é super importante a gente falar
que o Drex, ele é o real, então ele é uma outra representação do real que a gente já conhece. Assim como eu tenho meu saldo no banco, eu tenho minha nota na carteira que vale a mesma coisa, eu vou ter o Drex que vale a mesma coisa da mesma forma, tá? Então não são moedas diferentes, mas são maneiras diferentes de representar essa moeda. E o que é mais especial e particular é que o Drex ele é uma moeda programável. Então essa é a grande diferença aí que a gente vai ver as inovações acontecendo. Bruno, o Drex ele vai substituir literalmente, definitivamente, o papel? Como é que funciona? Quais são esses impactos para o empreendedor, por exemplo, que lida diretamente com dinheiro, com papel moeda? Legal. Assim, não é um objetivo imediato o Drex substituir o papel. Acho que a gente vai ver algumas evoluções do Drex no mundo offline também. Inclusive, isso foi tema, né? O Banco Central ele lança os desafios lá dentro do Lift Challenge. Um dos temas que a gente viu foi isso, né? O uso de uma moeda digital no meio offline. Então, lá para frente, acho que a gente pode ver algumas aplicações desse tipo. Acho que o que é mais interessante, até falando para o empreendedor, o Drex ele vai possibilitar alguns modelos de negócio, vai poder se integrar na moeda, trazendo muito mais segurança e eficiência para algumas operações que a gente tem hoje. Então, tentando trazer aqui alguns exemplos, e aí a característica onde que ele se diferencia da moeda que a gente tem. A moeda que a gente tem é uma moeda só, eu te dou um valor e isso não está atrelado a mais nada, né? Assim, quando a gente olha para o mundo real. O Drex ele vai ter a capacidade, através daquilo que eu falei da moeda programável, daquilo que a gente chama dos smart contracts, de poder amarrar algumas operações e fazer isso de uma maneira mais interessante. Então, por exemplo, o empreendedor que ele tem algum tipo de entrega que ele tem que fazer mediante algum pagamento. Sempre existe um momento ali que é um pouco desconfortável. Ou eu presto o serviço, espero receber depois, ou alguém tem que pagar para eu poder entregar a minha mercadoria ou serviço. O Real Digital, o Drex, ele vai possibilitar alguns cenários em que eu possa, de uma maneira segura, confiável, atrelar a entrega de um determinado bem financeiro, algum serviço, ao pagamento. E isso vai acontecer de uma maneira automática. No momento que o dinheiro chega, aquela entrega é feita. Isso é aquilo que a gente chama lá do DVP, o Delivery versus Payment. Então, esse é um dos cenários. Isso vai trazer muito mais segurança e muito mais eficiência para o empreendedor, que hoje tem que ter os seus controles manuais, tem um certo risco dessa operação. A gente vai ter muita inovação acontecendo, mas no final do dia eu vejo que as pessoas, as empresas, elas vão ser muito beneficiadas com esse novo projeto do Banco Central. Legal, bacana. Bruno, o Drex, o que ele muda para o investidor? Continua a mesma coisa? Tem alguma mudança significativa? A gente pode encarar o Drex como uma infraestrutura a partir da qual vão ser criados vários produtos. Então, de uma maneira direta, para o investidor não tem uma alteração imediata. Mas a gente vai poder, lembra que eu comentei do DeFi, né, que tem algumas operações que são mais complexas. A gente vai ver essas operações sendo montadas ali com base no Drex, no Real Digital. Então, imagina vou dar um exemplo aqui de uma operação que é muito comum hoje, de uma cessão de um contrato de crédito, que já tem ali um fundo de investimento que é baseado nesses contratos de crédito. Hoje existe um procedimento que é receber aquela parcela, eu tenho que recolher e fazer um repasse, só que existe um processo, que existe a ação de algumas pessoas, alguns sistemas para que isso aconteça. Com o Real Digital isso pode ser automático. Então, a gente vai poder ter operações que hoje são difíceis de viabilizar, ou que dependem de muita intervenção humana, dependem de muito processo, podendo acontecer de uma maneira automatizada. No momento que eu paguei aquela parcela, a pessoa que comprou aquele crédito daquele empréstimo já recebe o seu repasse de forma automática. Então, para o investidor, a gente vai ver produtos novos sendo criados, com uma capacidade de operações que são muito mais complexas do que a gente tem hoje, mas sendo executadas com segurança e com uma garantia de efetividade. Ou seja, trazendo aí mais opções para a mesa, né? Trazendo aí uma chuva de possibilidades, e principalmente para o negócio, né? Que é o que realmente também acaba atraindo, né? Bastante. Exato. Assim, as possibilidades, elas são muitas. Então, assim, vai depender, de fato, de muita criatividade, de como a gente vai usar essa ferramenta nova para modelar essas opções. Então, assim, hoje a gente fala daqueles casos muito mais simples que a gente consegue imaginar, né? Então, um pagamento que vai gerar um pagamento, um repasse, um pagamento que vai gerar uma entrega de um produto, serviço financeiro,
mas a gente pode começar, isso já está nos planos, né, de começar a pensar em como que a gente recombina essas coisas para poder ter cenários mais complexos. E com o tempo a gente vai ver também, Kelly, outras infraestruturas se conectando ali com o real digital. Então imagina hoje eu tenho um financiamento de imóvel, um financiamento de carro, eu tenho que fazer os meus pagamentos e depois quando eu quito, tem todo um processo de cartório para fazer a transferência do bem ou do Detran. A gente tem um potencial de ter isso automatizado a partir da adoção do Drex. Então terminei, paguei minha última parcela, isso já dispara dentro desse contrato, né, desse contrato inteligente, a transferência daquele bem ou daquela propriedade. Então, assim, eu gosto de falar que o real digital, ele é como se a gente pulasse ali do telégrafo direto para a era da internet. Assim, é realmente uma quebra de paradigma muito grande e que talvez hoje ainda seja difícil imaginar tudo que a gente vai fazer, mas é como ir para o mundo dos Jetsons, assim, é um salto enorme. Né? Na verdade, a gente tem um pouquinho de dificuldade para assimilar certas mudanças, né? E principalmente quando o assunto é tecnologia, né, Bruno? Então a gente fica com aquele receio, e ainda mais quando é tecnologia misturada a dinheiro, né? Uhum. São dois temas super interessantes, mas é isso que a gente vai ver, cada vez a tecnologia mais próxima do dinheiro, essas coisas se misturando de alguma forma, mas no final do dia possibilitando para a gente produtos muito mais interessantes, produtos muito mais seguros, um dinamismo muito maior do mercado. Então, assim, vários processos hoje, né, manuais, a gente vai ver isso automatizado dentro dessa infraestrutura. Maravilha. Bruno, fica aqui comigo, vou chamar agora o intervalo comercial e na volta eu quero saber um pouco mais sobre esse novo modelo do real digital, os impactos e principalmente sobre blockchain. A gente falar aí um pouquinho mais sobre segurança, transações, então a gente já volta. Estamos de volta aqui hoje falando sobre um assunto que acabou aí de sair, né? Tá todo mundo preocupado, tem gente ansiosa, enfim. Então, acho muito importante a gente trazer esclarecimentos aqui no programa Capital Econômico em Foco sobre esse novo modelo, né, da moeda digital. Uma coisa que eu estava vendo, Bruno, pesquisando, eu achei muito interessante, é que o Drex, por exemplo, quando você faz uma viagem, você automaticamente já converte, né, a moeda para aquele país que você está indo visitar. Então, por exemplo, você está indo para os Estados Unidos, você já faz a conversão em dólar, você está indo para algum país do Oriente Médio ou da Ásia, você faz a conversão da moeda lá local. Achei bem interessante isso. Então, pegando até um pouquinho aí dessa linha aí, eu quero entender se o Drex, ele compete, como é que é a relação com o blockchain, a questão de segurança também, igual esse exemplo que eu acabei de dar, você fazer a mudança da moeda. Não, ótimo. Blockchain é a tecnologia que vai dar suporte para o Drex. Então, essa é uma pergunta ótima, porque, enfim, várias pessoas ouviram coisas sobre o Bitcoin, sobre as criptomoedas e às vezes tem algum receio. E é super importante dizer, né, assim, não existe um problema com as criptomoedas, existe um problema que as pessoas fazem com as criptomoedas. Elas têm uma tecnologia super segura e o Drex, ele se baseia nesse mesmo tipo de tecnologia que é o blockchain. Então, não o real digital não vai ser uma Bitcoin, mas usa o mesmo tipo de tecnologia. Essa é uma tecnologia super segura, em que a gente tem um rastreamento, né, um registro total de todas as transações. Então, isso de uma maneira muito controlada, que vai trazer muito benefício e segurança. Então, essa é uma tecnologia que vai dar suporte para essas operações do real digital. Em relação à segurança, super seguro. A gente vai continuar tendo as outras camadas de segurança que os bancos já aplicam, né? Então, essa é uma segurança da infraestrutura, mas vai ter a segurança do canal do banco, do aplicativo, tudo isso continua da maneira que a gente tem hoje, mas com uma base super sólida. Utilizando esse tipo de tecnologia, a gente vai poder sim, né, Kelly, ver o real digital conectado com
outros países, e esse tipo de conversão automática de uma maneira, de novo, né, transparente, segura, automatizada. Então, esse é um dos benefícios que a gente já pode enxergar hoje, mas que vão continuar assim, presentes aí para a inovação. Então, imagina, da mesma forma que eu viajei, eu fiz uma conversão, fazer uma operação em outra moeda, num outro país, vai ser muito mais fácil. Então, o blockchain ele vai permitir acompanhar todas essas mudanças, ter todo esse registro que vai trazer confiabilidade no final do dia para o usuário, né, para a empresa que estiver precisando daquela operação. Não, bacana. Para quem tem o hábito de viajar bastante, sabe o quanto isso impacta, né? De você ter que fazer troca da moeda, você analisar a cotação, escolher, né, as melhores trocas, enfim. É bem bacana. Agora, Bruno, qual que é a diferença entre o real digital para as próprias criptomoedas? Pegando ainda um gancho nesse assunto. As criptomoedas, elas, por exemplo, o Bitcoin, né, elas rodam numa rede aberta, então ela não é uma rede controlada por ninguém. Na verdade, a gente vai ter vários computadores, né, uma infraestrutura muito grande que faz parte dessa rede, e quando a gente faz uma operação, essa infraestrutura, toda essa rede vai fazer as validações para garantir, falar, olha, aquela transferência de um Bitcoin, eu gostaria muito de ter alguns Bitcoins agora, naquela cotação que eu fiz ali para a Kelly, elas foram validadas e a rede aceitou. Então, existe ali o que a gente fala da prova de trabalho, a gente precisa ter mais da metade da rede aprovando para uma transação acontecer. O Real Digital, ele usa a mesma tecnologia de blockchain, mas ele não é uma rede aberta, isso é importante dizer. Ele vai ser uma rede que a gente chama de rede permissionada, controlada pelo Banco Central e que vai rodar dentro da infraestrutura de rede do Banco Central. Então, a gente não tem, por exemplo, acesso direto à rede do Real Digital pela internet. Cada banco vai ter o seu nó para poder atuar dentro desse espaço. E como é uma rede permissionada de controle do Banco Central, lá existe o que a gente chama da prova de autoridade. Então, as transações elas vão ser validadas pela infraestrutura do próprio Banco Central. Então, essas são as diferenças. O jeito de registro, né, a gente pode imaginar o blockchain como um grande banco de dados, vai ser o mesmo. Mas quem aprova as transações, né, no caso do Bitcoin ou de outras criptomoedas, tem uma rede aberta. No caso do Real Digital, do Drex, é o Banco Central que tem esse poder de autoridade de validar uma transação. Maravilha, Bruno. É muito interessante você falar sobre isso, sobre o poder de validação, porque um dos principais desafios da própria criptomoeda é a questão de entender, né, de um investidor entender como funciona na prática, para não ficar com aquela insegurança de fazer um investimento. E agora a chegada do Real Digital parece que vai fortalecer ainda mais, né, a questão de você ter possibilidades de usar uma moeda digital ainda com mais segurança, com mais tecnologia. Então, é muito legal você falar sobre todos esses aspectos. Bruno, e o Brasil ele tem... Desculpa, Kelly. Sim. Vamos lá. Não, é só comentar. Assim, o Brasil ele tem uma super tradição, né, de inovação em serviços financeiros. A gente tem as TEDs, né, que para a gente já é super usual, mas a gente tem países que mal passam da TED, né? Depois veio o Pix, tem uma adoção enorme. Agora, com o Real Digital, é um outro salto de inovação. E um dos grandes segredos, e acho que é o que a gente vai buscar com o Real Digital, é trazer os benefícios que ele proporciona sem complicar a vida do usuário. Esse é talvez o segredo do sucesso daquilo que o Brasil inova em serviço financeiro. Então, é natural, né? A gente está vendo a adoção de uma nova tecnologia, mas o principal, e é o que eu vejo que vai acontecer no futuro, as pessoas vão usar, vão ter o benefício do Real Digital, sem precisar se preocupar com como essas coisas funcionam, qual que é a tecnologia que ele utiliza, e aí a gente vai ter um sucesso muito grande. A gente tem uma tradição de fazer isso, eu imagino que com o Real Digital a gente vai ter o mesmo tipo de sucesso. Sensacional. Bruno, para a gente finalizar essa conversa, quais são os desafios futuros, né? O que precisa avançar para que seja um sucesso mesmo essa implementação? Tanto também para quem empreende, para quem tem um negócio, ou para a pessoa física. Quais são os desafios futuros? Bom, o primeiro desafio é completar o projeto, né? De fato, a gente está no momento de piloto, então tem muito aprendizado sendo gerado, tem muitas descobertas e, enfim, né, desenvolvimentos que vão ser feitos. Então, o primeiro desafio imediato é a gente realmente ter a tecnologia disponível, ter a moeda disponível para uso.
Isso feito, a segunda camada de desafio vai ser essa criatividade, o brasileiro é muito bom nisso também, de criar esses produtos, criar aquelas coisas que vão fazer sentido ali para as empresas, para os empreendedores e para as pessoas. E aí, por último, né, acho que as pessoas, empresas, empreendedores podem auxiliar esse ambiente. O Banco Central é super aberto, né, mostrando quais são os seus desafios, quais são as suas dores, que tipo de necessidade cada um deles tem, para que o mercado atenda essa demanda. Eu acho que a gente vai ver, talvez, o momento de lançamento um pouquinho ainda de dúvida, né, sobre o que vai ser feito, quais vão ser as inovações, mas vai ter um momento que vai pegar um embalo super rápido aí, a gente vai ver muita coisa nova, muitos cenários, muita integração, prevejo muita integração de outras infraestruturas dentro do Real Digital, né, o comitê de transferência de imóvel, transferência de veículo, esses são outros órgãos, outras estruturas que vão ser plugadas. Então a gente vai ter, sem dúvida, um mundo muito mais conectado, serviços muito mais dinâmicos, com custo muito mais baixo também, acho que isso é importante, porque a gente tira processos, né, automatiza. Então, enfim, né, é um caminho de inovação que não tem volta. Foi igual quando o Pix chegou ao mercado, né? No começo foi aquela dúvida, hoje em dia virou até moda, né? Faz um Pix. Vira verbo, né? Então eu mandei um Pix, fiz um Pix. Mas a amostra do sucesso. Muito bacana, muito legal esse bate-papo com você, Bruno, trazer luz, trazer esclarecimento, principalmente para quem empreende, porque, né, essas mudanças elas realmente traz um pouco de incerteza. Será que vai dar certo? Será que eu estou fazendo o correto em aceitar essa nova tecnologia? Então, obrigada por compartilhar com o nosso público aí todo esse esclarecimento. E para a gente finalizar de fato, gostaria que você deixasse uma mensagem tanto para quem realmente empreende ali na prática, no dia a dia, seja no pequeno negócio, no médio, no grande, e para quem também está do outro lado pensando em empreender, né? Como aliar tecnologia, como ter, né, uma boa educação financeira para conseguir alcançar os objetivos. Legal, Kelly, eu agradeço. Para mim foi um prazer, de novo, né? Um tema que eu adoro conversar sobre, então é sempre muito bom poder compartilhar e aprender. Sempre que a gente conversa, a gente aprende mais um pouco. Eu acho que como mensagem final, o que eu posso deixar toda vez que surge uma tecnologia, toda vez que surge uma inovação, a gente está vendo muito isso com inteligência artificial, por exemplo, existe um movimento de receio, e talvez a gente tenha uma primeira reação de negar ou ficar longe. Acho que a minha mensagem olhe aquilo como oportunidade. Cada mudança de tecnologia, cada novidade abre uma série de oportunidades. E quando a gente abraça e a gente toma a dianteira, a gente também chega mais pronto, mais preparado para competir nesse mundo quando se torna realidade, quando mais gente adota. Então, olhem para o Drex como de fato uma oportunidade de ter negócios mais dinâmicos, com menos custos, com menos processos manuais, e adotem. De repente começa pequeno, faz um teste, mas assim, não tenham medo, experimentem, é super importante a gente estar aberto à novidade. Perfeito, Bruno, sensacional, é isso, né? Novidade, tecnologia e dinheiro, você tem que estar ali o tempo todo ligado. Sempre ligado, é isso aí. Bruno, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. O programa Capital Econômico em Foco desta semana fica por aqui e eu te aguardo ansiosamente no próximo episódio. Tchau, tchau.